Você já procurou um advogado online e ficou em dúvida sobre a segurança dessa contratação? Ou mesmo se o advogado era realmente o que dizia ser? Como posso consultar para saber se a pessoa realmente é um profissional reconhecido e especializado? Como tirar essa prova real e não ser enganado? É o que nós vamos discutir no episódio de hoje. Eu sou a Marina, advogada, e aqui no podcast do escritório Afonso Lima Advogados, o podcast legal, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você possa saber seus direitos relacionados ao mundo virtual. Hoje, eu estarei muito bem acompanada pelo meu sócio, Gustavo, para falar mais sobre a contratação de advogado de forma online. Tudo bem, Gustavo? Tudo ótimo. Sejam muito bem-vindos, pessoal, ao nosso podcast legal. Aquele podcast que vocês já conhecem, né? Podcast sem lero-lero, sem juridiquês, a gente vai direto ao ponto, a gente conversa aqui, é um bate-papo mesmo, com dois profissionais da área. E aqui eu acho que é um tema muito importante, que a gente tem que levar mais a sério. Deveria ser mais debatido, deveria ter mais conteúdo na internet para informar as pessoas sobre a contratação de um profissional online. No primeiro momento, Marina, eu acho interessante a gente falar primeiro sobre os riscos e as vantagens dessa contratação, fazer esse contraponto. Eu acho muito interessante. Vamos começar pelos riscos, então? Vamos lá. Então, vamos lá, né? Porque é aquela questão. Quais os riscos da contratação de um advogado online, né? Assim, a desconfiança é comum, já que todos os dias a gente se depara com golpes e fraudes no ambiente virtual, né? A gente até se depara muito com isso no escritório. Mas, né, isso acaba gerando uma grande desconfiança nas pessoas. Não é, Gustavo? Com certeza, né? E a gente tem que partir também da premissa que existem sim, é difícil a gente admitir isso, mas existem sim profissionais tentando se aproveitar e tirar vantagem dessa fragilidade das pessoas. Porque muitas vezes as pessoas estão com um problema, a pessoa realmente está fragilizada e o profissional, aspas, né, se passa por uma coisa que não é e acaba enganando a pessoa. Isso pode gerar um grande prejuízo lá na frente, né? Então, nesse primeiro momento, é bom se assegurar de que o profissional é realmente o que ele diz ser e ele é realmente o melhor indicado para cuidar do seu caso específico. Isso é extremamente importante. Então, os riscos da contratação, é bom a gente deixar bem frisado. Assim, claro que qualquer contratação no ambiente virtual tem os riscos. A gente está acostumado a ver, né, notícias de fraudes e várias coisas acontecendo no ambiente virtual, porque as pessoas, enfim, se acham mais protegidas, né, atrás da tela do computador. Todo mundo é muito machão, todo mundo é muito, né, enfim. Sim. Então, né, e acontece esse tipo de coisa e é bem recorrente. Então aqui a gente vai discutir e deixar bem claro para vocês o que tem que fazer para passar um pente fino para saber se a contratação dessa pessoa que você está querendo fazer é realmente importante, é realmente essencial para o que você quer fazer. Né, Maria? E não só isso, né? Que seja uma contratação segura, até porque o advogado ele vai ter contato com documentos pessoais, informações íntimas, sigilosas sobre a sua vida, inclusive sobre o próprio problema, né? Tem casos, né? Dependendo do caso, que são coisas extremamente sensíveis, referentes à intimidade da pessoa, à família da pessoa. Então vai expor, às vezes, criança, os filhos, enfim, são situações muito delicadas. Então, você tem que ter cuidado com quem você está compartilhando seus dados. Aí você compartilha o seu comprovante de residência, CPF, identidade, tudo. A pessoa vai e faz um cartão de crédito no seu nome, né? É complicado. Sim, bem complicado. E assim, essas dicas que a gente vai falar para vocês, elas envolvem não somente a contratação online, mas também a contratação presencial. Mas a gente vai dar um enfoque maior na contratação online, porque ela tem mais vantagens, assim, no nosso ponto de vista. Em geral, a gente atua também, tanto online quanto não online, presencial, a gente tem um site físico e tudo, mas eu acho também bom a gente ressaltar as vantagens de uma contratação de um advogado online, que a gente consegue enumerar em seis vantagens. Vamos lá. Isso, exatamente. Assim, a primeira vantagem, eu acho que é até a mais óbvia, que vem na mente das pessoas, que é a velocidade, né? Você contratar um advogado online é muito mais rápido, porque você consegue fazer a pesquisa da sua casa, você já clica, você consegue o contato, às vezes, do WhatsApp, pelo menos do escritório, pelo menos para falar com a secretária,
o envio de um e-mail é instantâneo, você não depende de correio, não depende de bater perna na rua, enfim, é um contato muito mais rápido, muito mais prático. Então, né, a velocidade acho que é a primeira coisa. E já decorrendo dessa velocidade, a gente vê a segunda, né, que é a praticidade. De fato, é muito mais prático, né? A gente consegue, de repente, conversar com um profissional que atende de forma virtual, às vezes com a parte de baixo de pijama, entendeu? Conversando pelo WhatsApp, é muito mais prático. De fato, é bem mais prático, né? Além do custo, né? Que é bem menor. Ah, sim, não, e além daquela questão né, você falou dessa questão da parte de baixo de pijama, eu me lembrei da lenda do Cid Moreira de bermuda apresentando o Jornal Nacional. Pois é. E sim, acontece. É mais rápido, velocidade, né? Mais prático, e ele tende a ser menos custoso, justamente por não envolver essa questão toda de locomoção, que não envolver profissionais de limpeza, profissionais para fazer o cafezinho, para fazer o brownie, para fazer o pão de queijo, que normalmente numa reunião presencial, num escritório decente, você teria, teoricamente. Então você meio que abre mão disso, e são custos a menos que o fornecedor de serviço vai ter. Então, teoricamente, os custos são menores, né? Essa é outra vantagem. Exatamente. Assim, o custo de operação, não é que o profissional vai ser ruim, pelo amor de Deus, mas é um custo de operação. O custo que ele tem para trabalhar é menor. Então, ele às vezes vai poder fazer um preço mais competitivo para o próprio cliente. Então, acaba sendo vantajoso para o cliente. Mais acessível, né? A melhor palavra é acessibilidade, né? É acessível para um público maior, porque não tem esse deslocamento, enfim, esses custos a mais que teriam numa reunião presencial. Além da facilidade de contato, né? Que também é decorrência dessa praticidade, né? Você consegue conversar com um advogado, com um profissional que você contratou, por uma mensagem instantânea. Ele, se estiver desocupado, ele vai responder na mesma hora. Então é bem nessa linha, né? Facilidade do contato, tudo, né? Aquela questão de que não fica aquele contato burocrático, né? Não, tem que agendar necessariamente uma hora para poder perguntar. Às vezes perguntar uma coisa simples, às vezes saber uma informação mais rápida. Não precisa, né? Então, acaba facilitando. E seguindo, a quinta vantagem, né, seria essa transparência, né? Teoricamente, o cliente tem mais condições de averiguar a situação do processo, até porque o processo ele é online, né? Majoritariamente, hoje em dia, o processo é online. Então, ele consegue verificar a situação do processo e consegue entrar em contato imediatamente com o advogado, perguntando a dúvida, ou, enfim, pedindo os próximos passos, qual vai ser a estratégia e tudo. Isso também é uma vantagem bem evidente, né? Exatamente. E uma sexta vantagem, que eu acho que é a coisa mais legal, assim, é uma vantagem até de cunho democrático, eu diria, que é a possibilidade de um advogado renomado, de um grande centro, às vezes, né, formado em universidades de ponta, poderem trabalhar para você, mesmo que você more numa cidadezinha do interior, onde o Judas perdeu as botas, né? Isso eu acho muito legal, a pessoa ter a possibilidade de ter acesso a uma mão de obra muito qualificada, que provavelmente não vai ter na cidade dela, vai ser muito difícil de encontrar, e que ela não teria se não fosse a contratação online. Isso eu acho muito bacana. Enfim, né, de forma rápida, prática, teoricamente menos custosa, fácil, transparente, e você tem acesso a um advogado enfim, com uma formação um pouco melhor, uma formação mais densa, mais específica. Isso pode ser alcançado um clique. Isso que essa a gente está falando são isso aí da evolução online. Qualquer coisa. Então tudo está bem. Eletrônico e conta só de produtos, mas de serviços também. Então essa onda veio para ficar. É importante a gente deixar bem registrado. Mas então, passando, né, próximo ponto, aqui serve para qualquer contratação, meu povo, para qualquer uma. Desde o advogado que o seu tio te indicou, que é amigo dele de bar, até alguém que você vai procurar no Google.
Essas dicas que a gente vai dar são 10 dicas de como fazer uma contratação de um advogado online de forma segura. Exatamente, e foi bom esse ponto que você falou, porque o advogado que é amigo de bar, aí quando você vai ver, não necessariamente advogado, mas ele é formado em direito, então, não necessariamente quem é formado em direito pode advogar, às vezes a própria pessoa que te indicou, não que não seja uma indicação legítima, não que a gente não tenha que ouvir esse tipo de coisa, mas a própria pessoa que está te indicando, ela é leiga. Então, ela também não sabe direito o que ela está indicando, às vezes. Às vezes, ela não teve um processo com esse advogado. Às vezes, são conhecidos. Então, é bom seguir essas dicas. Infelizmente, né, a gente chegou num ponto que a contratação, como eu te falei, como eu falei para vocês, a contratação virtual vai ser a tônica. Não tem como mais a gente se afastar desse tipo de contratação. Então, assim, para você ter certeza, já que você provavelmente, às vezes, não conhece a pessoa com quem você está conversando, com quem você está lidando, porque às vezes é só conversa de WhatsApp ou só por e-mail, para você ter certeza, não, esse cara aqui é firmeza, esse cara aqui é firmeza, a gente separou essas dicas para vocês. A primeira dica é: consulte o site. O site do profissional é extremamente importante. Você tem que passar um pente fino, não é só olhar o que você tem interesse, não. Não é só olhar só um artigo de um blog de um assunto específico, não. Passa o pente fino, olha as áreas de atuação, olha, enfim, quem somos, home, notícias, todo o site, olha todo o site. Sim, vê se está bem organizado, se tem detalhamento das áreas de atuação, o nome dos profissionais, pelo menos dos sócios responsáveis, o número de inscrição na OAB, do escritório, dos sócios, endereço, telefone. Dá uma olhada nas redes sociais, dá um confere, vê se tem algum perfil, quais os assuntos que esse escritório publica, como é que são os conteúdos. Isso é importante, até ver essa questão de erro de português mesmo. Às vezes, a gente sabe que às vezes pode passar um erro de digitação e tudo mais, mas se o cara escreve tudo errado, né, é bom ter cuidado. Sim. Quanto mais transparente as informações estiverem, melhor. Quanto mais obscuro, menos coisa tiver, mais propaganda de o serviço ótimo, não sei o quê, mas não tem o nome do advogado, não tem o endereço, não tem telefone, não tem nada. Já desconfia, né? Essa é a nossa primeira dica. A segunda dica é verificar certificado SSL e uma política de privacidade. Isso é extremamente importante, principalmente se vocês forem considerar a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Isso no mínimo, não no mínimo mesmo, vai mostrar que o profissional que você está entrando em contato é um profissional atualizado, é um profissional que se preocupa com proteção de dados, que é uma coisa muito interessante, muito importante nessa nossa era digital, né? E esse certificado, ele é como se fosse a garantia de que você vai ter seus dados protegidos. Exato, né? O certificado SSL, vocês podem verificar pelo cadeadinho que tem. Normalmente os sites colocam um banner embaixo avisando, né? Que é um site que tem um protocolo de segurança maior. As informações que você colocar ali, eventualmente no formulário de contato, são informações que vão ser transmitidas corretamente, vão ser mais difíceis de serem capturadas, às vezes por um hacker, por alguém mal intencionado. E a questão da política de privacidade, gente, ela é muito relevante. Ela não só é relevante por uma questão de demonstrar que o profissional é atualizado, ele é antenado, ele está por dentro, ele sabe do que está saindo, ele não é aquele cara cheirando mofo que fez faculdade há 20 anos atrás e não se atualiza. Com todo respeito ao pessoal que se formou há 50 anos atrás, que seja. Mas se a pessoa não se atualiza, ela está para trás, né? Tem que continuar se atualizando. Até o que a gente ouviu na nossa formatura 9 anos atrás saibam sempre, estudem para o resto da sua vida. Inclusive, só um parênteses, eu estava conversando com um programador que ajuda a gente a fazer a conversão do site para deixar o site mais seguro possível. E uma das coisas que ele me falou é que é bem comum de você ver, quando você olha o endereço eletrônico exatamente, quando você digita ali, tem que ter HTTPS. Esse S é como se fosse um certificado de maior segurança que o site tem.
uma criptografia de maior segurança. HTTP só, faltando esse S, não é um site 100% confiável. Não é que qualquer site que não tenha um S seja de hacker, mas falta um pouco de segurança. E essa proteção de dados, isso foi me dito por um profissional programador da área, entendeu? Então, são parênteses aqui, só para a gente fechar esse parênteses dessa questão de proteção de dados. Sim, sim. Não, e complementando a questão da política de privacidade, é aquilo que eu falei, não só a questão da atualização do profissional, mas hoje em dia é uma obrigação. Todo fornecedor de serviços, todo fornecedor de produtos e serviços, enfim, na internet, que vai fazer transações, que vai lidar com dados pessoais das pessoas, identidade, CPF, enfim, comprovante de residência da pessoa, ele é obrigado a ter uma política de privacidade, a ter uma transparência e termos claros e objetivos sobre como ele trata os seus dados. Então, se o profissional não tem uma política de privacidade, desconfie. Seus dados podem parar em qualquer lugar. Sabe quando do nada liga um plano de saúde que você nunca lidou, nunca ouviu falar, ou uma operadora de telefone, então, seus dados vazaram, ficaram famosos pela rede. Então, esse também é a nossa segunda dica. A nossa terceira dica é verificar a sede física. Sim, mas a contratação toda no ambiente virtual, por que eu tenho que olhar a sede física? Tem que olhar sim, isso é extremamente importante, porque o alvará de funcionamento junto à prefeitura precisa necessariamente estar vinculado a um endereço profissional físico. Então, essa informação é relevante. Já desconfie se não tiver endereço físico, porque o cara pode, enfim, não está em lugar nenhum. Não tem alvará de funcionamento. Sem alvará de funcionamento, ele não pode emitir nota fiscal, ele não... Fica obscuro o negócio. Exatamente. Assim, e quando a gente fala a questão do verifique a sede física, não necessariamente que você vai ter que visitar o advogado. O que a gente está querendo dizer se a ideia é você contratar online, não é você não precisar ir na sede. Mas verifica se tem o endereço, vê no Google, bota no Google aquele endereço, vê o que consta lá no Google Maps, vê a foto, se não é, às vezes, sei lá, uma papelaria, um negócio que não tem nada a ver com um escritório de advocacia, né? Dá essa checada. É importante. Porque o Google ele te dá essa possibilidade, né? Tem o Google Maps, tem imagens. Não tem desculpa, gente. Não tem desculpa vocês caírem num golpe de um endereço fantasma. Hoje em dia não dá. Isso quando tem endereço. Quando não tiver endereço, aí se desconfia mais ainda. Exatamente, com certeza. Dica 4, Marina. Experiência e autoridade na área. Enfim, a anedota é a seguinte, meu povo. Como qualquer médico, se você está com dor no ouvido, você não vai no ortopedista. Concordam comigo? Apesar de que o ortopedista, sim, fez o básico de otorrino, enfim. Mas a residência dele foi em outra área do corpo. O direito funciona basicamente da mesma maneira. Todos nós aprendemos na faculdade o básico de todas as matérias. A especialização e a autoridade na área vem da experiência e da especialização, que geralmente é feita através de pós, mestrado, doutorado, MBAs, LLMs, coisas do gênero. Exatamente, né? É exatamente o que você falou. Porque o profissional... Lógico, todos nós sabemos o geral, a gente pode dar orientações gerais, basicamente sobre todos os assuntos, né? Enfim. Mas é aquele negócio, você está com a sua causa, você está com o seu problema, especificamente, uma questão sensível, uma coisa que não te deixa dormir à noite, uma coisa que pode causar um problema enorme, que pode causar um prejuízo financeiro gigante, né? Na nossa área, né? O direito digital, poxa, a gente às vezes se depara com situações em que a pessoa pode sofrer um constrangimento gigantesco na internet, pode perder o emprego por conta de uma exposição indevida, e aí você vai entregar isso na mão de uma pessoa que, vamos supor, por exemplo, né? O advogado trabalha com previdenciário trabalhista. Com todo respeito aos colegas, mas provavelmente um advogado especialista em direito digital vai saber tratar o seu caso melhor do que o colega que cuida de trabalhista e previdenciário, né? Se você tem um problema trabalhista, aí você procura um advogado trabalhista. Sim, é até bom a gente dar essa ressaltada, né? Você vai entregar, você está com um problema com sua aposentadoria, você quer fazer uma revisão dela.
Enfim, você passou anos da sua vida se dedicando, trabalhando, e precisa ter revisto esse seu benefício de aposentadoria. Você vai deixar isso na mão de um cara que você acabou de conhecer na porta da delegacia, que provavelmente é especializado em direito criminal? Exatamente. Então, não tem nada a ver. Você toma cuidado. Ele poder entrar na Justiça Federal, que seja, ele pode, porque ele é advogado, ele é habilitado para isso. Agora, se ele vai tratar o seu caso com zelo devido, aí é outra história, né? A forma descuidada pode deixar aspectos jurídicos importantes para trás. Então, assim, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. A especialização e a autoridade vem muito da prática. Além, né, de você focar nos seus estudos, né, pós-graduação, a prática é muito importante. É muito importante. Sim. Uma forma de vocês também, que estão ouvindo a gente, poderem verificar isso que a gente está falando, é dar uma olhada no conteúdo que o advogado disponibiliza no blog, né? Dá uma lida, vê sobre o que ele escreve, quais os assuntos que ele aborda. Às vezes, uma coisa correlata ou outra, né? O que a gente está falando, a questão da prática. Então, tem coisas que às vezes são correlatas. Por exemplo, um profissional com especialização em direito imobiliário. Ele só cuida de imóvel. Muito provavelmente, por exemplo, esse cara sabe bastante sobre inventário, porque são matérias correlatas. Então, nisso aí você também, né? Se você vê que ele escreve sobre esses assuntos, você vai seguindo o direcionamento do advogado, que a gente falou. Ou então ele trabalha com previdenciário e com trabalhista, são correlatos. Agora, o que não dá é o que a gente está falando aqui. Eu quero fazer um divórcio, aí você procura um criminalista. O cara pode quebrar um galho para você ali, porque você está muito necessitado e ele é seu amigo, alguma coisa do gênero. Mas o ideal mesmo seria que você procure um profissional especializado nessa área para você não ser abandonado no final do caminho, sabe? Porque o processo é um curso, ele demora, ele tem um curso, como se fosse um rio. Entendeu? Vai depender do barquinho que você tiver. Você pode estar no navio 5 estrelas, ou você pode estar na canoa furada. Então, é bom tomar bastante cuidado com isso. Inclusive, tem muita relação com a dica 5 que a gente tem para dar para você. Isso. Analisar o currículo dos advogados. Mas vocês podem perguntar, mas Gustavo, como é que eu vou olhar o currículo do cara? Como é que eu sei que o cara está mentindo ou não está mentindo? Simples, existe uma rede social específica para isso. LinkedIn. Não estamos recebendo nada do LinkedIn para fazer essa propaganda. LinkedIn patrocina nós. Mas o LinkedIn é uma plataforma muito interessante que você pode acessar ali, você pode procurar pelo nome da pessoa e você consegue acessar toda a carreira da pessoa, não só a experiência profissional, como a parte acadêmica também. Pós-graduações, mestrados, doutorados, aonde a pessoa se formou na graduação, também é muito relevante. Quais tipos de curso ela fez depois de formada. Enfim, que idiomas ela fala, se você quiser uma pessoa que fale outro idioma, que não seja português. O LinkedIn, geralmente, ele é alimentado por essas informações. E eu não tenho notícia de pessoas mentirem ali, porque fica meio feio, mas pode acontecer também. Mas, em geral, é uma base que você tem para analisar a experiência profissional do advogado que você está analisando, né? É só para a pessoa ter uma noção, né? Porque não é todo mundo que vai ter, por exemplo, não, eu tenho plataforma Lattes. Lattes é só para o pessoal mais acadêmico. O LinkedIn costuma ser mais abrangente, costuma ter mais gente ali. Então, tem mais possibilidade de você conseguir encontrar o perfil daquele advogado que você está pesquisando. E é importante, é gratuito, né? Qualquer pessoa pode consultar de forma gratuita. Grátis, 0800, não quebra o dedo de ninguém. Abri linkedin.com, bota o nome lá, Gustavo, meu nome, Gustavo da Costa Lima. Tu vai achar todo o meu currículo, toda a minha experiência, tudo que vai estar ali. E assim, se você não sabe nem o nome e o sobrenome do seu advogado, comece a se preocupar, né? Se você não consegue nem fazer uma consulta simples, se você não consegue nem fazer essa consulta, realmente uma coisa está errada. Com certeza, até porque a gente tá aí, vamos lá, linkando para a dica 6, né? Uma coisa muito... Gente, essa aqui eu acho que é a dica mais importante, né? Essa é a básica. Regularidade de cadastro junto à OAB. Gente, isso tem que ser feito. Vai no site da OAB, a gente vai deixar na descrição desse episódio, tá? Vai no Cadastro Nacional de Advogados e você faz uma pesquisa gratuita
Não precisa ter todos os dados, você pode fazer pela OAB ou pelo nome, por partes do nome, tá? Do advogado. Mas faça a consulta no Cadastro Nacional dos Advogados da OAB e veja se o profissional está com a carteira dele, com o registro dele regular na OAB, tá? É muito importante fazer essa verificação para ver se você não está sendo atendido por um estagiário, para ver se você não está sendo atendido, às vezes, por alguém que sequer é formado em direito, né? Ou então, e é o que a gente sempre brinca até em formatura, né? Como é que é? Porque na formatura da faculdade nós nos tornamos bacharéis. No nosso caso, né, que a gente fez a UFRJ, é bacharel em ciências jurídicas e sociais. Só que todo mundo da nossa faculdade levanta a plaquinha brincando, né? Não, eu já sou advogado, eu já passei na OAB. Então advogado é quem tem OAB. Quem não tem OAB é só bacharel, beleza? Sim. E tem que deixar claro também que não existe a possibilidade de um advogado que você conheça não estar cadastrado. É o cadastro nacional. Não Exato. existe. Mas meu advogado falou que no Amapá não tem registro. Tem que ter. Inclusive tem registro até de estagiário ali. Sim. Tem registro de tudo. Se o cara deu qualquer tipo de entrada ali, vai aparecer. Vai por mim. Não só essa questão do advogado como pessoa, né, individual, como a sociedade de advogado do escritório. Os dados do escritório também aparecem nessa plataforma, nesse site, Cadastro Nacional de Sociedade de Advogados, né? Ali vocês conseguem não só o dado da pessoa e dos sócios, como o número de inscrição do escritório, que também tem um númerozinho, qual estado da federação ele está vinculado, a situação dele, se está ativo, se está inativo, endereço, telefone, quais são os profissionais vinculados, sócios, associados, coisas do gênero. Então, todas as informações da sociedade também se encontram nesse site, né? É numa outra aba, mas enfim, você consegue acessar pelo endereço. É o Cadastro Nacional da OAB, site da OAB mesmo, não tem desculpa. Então, assim, já aconteceu de pessoas procurarem a gente falando que foram orientados por fulano de tal, a gente entrou nesse cadastro, a pessoa sequer carteira de estagiário tinha. Então, realmente isso é muito complicado, gente. É muito complicado. É sempre bom dar olhando, até porque tem a fotinha ali, você vai saber, vai fazer o cara crachar. Você vai conseguir ligar o nome à pessoa. Sim, e como a gente está falando, gente, é gratuito, tá? É sem custo, não precisa nem fazer cadastro nenhum, não precisa informar dado nenhum. É simplesmente abrir a página e botar o nome do advogado ou a OAB do advogado e você vai encontrar as informações ali, tá? A própria ordem faz esse cadastro nacional, essa consulta pública, justamente para evitar, né, para tentar diminuir essa confusão, ou então tentar evitar que as pessoas caiam nas mãos de gente que não é qualificada, né? Não passou no exame da ordem. Então, se o seu sobrinho está falando que já passou na prova, mas você não tem certeza, você consegue olhar ali se ele passou ou não. Não, é porque o seu primo já é advogado. Bom, aí você vai poder descobrir se é mesmo ou não. Porque se tiver com registro ou, enfim, cancelado, ou nem registro tiver, aí, meu filho, aí complicou. Enfim, sétima dica, domínio de e-mail. Gente, fujam de profissionais que deixam com você o seguinte e-mail de plataformas de e-mails pessoais. Gmail, Hotmail, UOL, Yahoo. Isso é muito complicado porque a nosso ver, falta um pouco de profissionalismo nesse ponto, que é um e-mail pessoal. Por mais que bote adv.joaodasilva@hotmail.com, isso é meio complicado, né? Isso demonstra um pouco de falta de profissionalismo, demonstra que o site da pessoa não está exatamente adequado para ter um domínio, né? Não, e não só isso. Às vezes você pode cair na mão de uma pessoa mal intencionada. Às vezes até o escritório até existe, mas você está mandando seus dados para um farsante, para alguém que está se fazendo passar por aquele escritório, às vezes um escritório renomado, né? E você está mandando o documento para o endereço errado. Então, desconfie. Procura sempre profissionais que tenham os e-mails estabelecidos dentro do domínio do site do escritório. Se o escritório tem um site, não tem desculpa. Deve ter um e-mail com aquele mesmo domínio. Então, por exemplo, o escritório é silvesilva.com.br,
né? O site que você está lá navegando. Por exemplo, o e-mail do advogado, ou então o e-mail para onde você vai mandar os seus documentos, tem que ser joão@silvisilva.com.br ou contato@silvisilva.com.br, por exemplo, né? Sim. Porque isso, somado ao certificado de segurança do site, somado a todas essas providências de política de privacidade e tudo mais, você vê que tem uma coerência, que tem toda uma preocupação daquele escritório, daquele profissional com a segurança dos seus dados. Só você fazer o paralelo com a pessoa. Quando você vai para o trabalho, você usa o seu e-mail de trabalho, que é, sei lá, alvaro@linkedin.com.br, LinkedIn paga nós, linkedin.com.br, ou você vai usar o seu alvarinho.sk8@uol.com. Aí você vê claramente o problema de profissionalismo, né? Não tem sequer um domínio no site da pessoa. Você vai confiar por quê? Você está usando e-mail pessoal. Você usa o seu e-mail pessoal para o seu trabalho? E não só isso, é isso que eu tô falando aqui. Quem não garante que é o alvarinho que tá ali? Ainda tem isso. Ainda tem o risco de ser um fake. Tipo, tá duplamente errado. Então é mais uma dica de segurança que a gente dá para vocês. Desconfie de domínio de e-mails genéricos, né, que não tem o nome do profissional, ou enfim, que não tem nenhum vínculo com o domínio do site. Vamos lá para dica 8. Fiquem tranquilos que assim, parece muita coisa, mas a gente tem por escrito também isso, vocês podem consultar a hora que vocês quiserem, à vontade, a gente também bota por escrito. Dica 8. Fuja de empresas que prestem serviços jurídicos sem identificação dos profissionais. Isso aqui é polêmico e isso aqui tá dando processo mesmo na Justiça Federal da OAB indo atrás dessas empresas, aspas, né? Então, do que a gente está falando? Imobiliária é uma imobiliária, os caras fazem corretagem, administração de imóveis e tudo mais, tem o registro no Cresce, e aí a imobiliária, enfim, na prática dela, você está fazendo algum negócio, você tem um imóvel administrado por ela, a imobiliária, o seu negócio se depara com um problema jurídico. Aí a imobiliária fala assim, não, jurídico, não tem problema, deixa que a gente resolve. Então, isso é ilegal. Não pode. Venda casada, gente. Venda casada, advogado não pode se meter com corretagem e nem corretor pode se meter com advocacia. Simples assim. Exatamente. Simples assim. Quem faz corretagem, quem vende imóvel, quem faz administração de imóvel, aqui tem Cresce. Quem faz orientação jurídica, quem resolve problema, quem faz inventário, enfim, é advogado. Não é o advogado que é o funcionário dentro da imobiliária. Tá? Sim. Ele é advogado da imobiliária, ele tá ali para trabalhar para a imobiliária, não para você. Esse exemplo da imobiliária é bom, mas é bom a gente alertar eles também que estão pipocando em empresas, às vezes travestidas de startups, para mostrar essa velocidade, essa agilidade, não sei o quê, que não identificam os profissionais, que não te colocam para conversar com um funcionário, você conversa ser com um humano, robô, com um chat. Então, assim, veja com muita parcimônia, com muito cuidado esse tipo de coisa. Você não sabe com quem você está tratando. E se você chegou até aqui, a gente está na dica 8, e você ainda não sabe nem o nome do seu profissional, tem uma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. Exatamente, porque, mais uma vez, o que a gente está querendo dizer é que poxa, mas isso é corporativismo, isso não sei o quê, vocês estão dizendo, então, que só advogado pode prestar orientação jurídica. Sim, só advogado pode te orientar sobre questões jurídicas. Vamos voltar para a medicina. Você vai fazer uma cirurgia no cérebro. Você vai ser operado por um neurocirurgião ou você vai no sapateiro da esquina? Né? Com quem que você vai ser? Com quem que você vai querer fazer uma cirurgia no seu cérebro? Não, é aquela, né? De advogado e médico todo mundo tem um pouco, né? Enfim. Só que essa questão é por um padrão de qualidade mínimo. Se você não sabe nem qual o profissional que você está falando, se o profissional não tem registro em lugar nenhum, sabe? Qual que é a qualidade do serviço que você está prestando?
que você está contratando, entendeu? A OAB, pelo menos, por N defeitos que ela tem, e a gente concorda com vocês, em várias críticas, ela faz esse filtro de qualidade. Então, você ter esse acesso, essa transparência, essa consulta, é o mínimo, gente. Cuidado com essas empresas, porque o golpe tá aí, cai quem quer. Não, e o pior é isso, eu já vi anúncios de que eles falam assim, não, envie seu caso e você será indenizado, dando certeza. Isso é uma outra infração muito grave, assim, é uma coisa que o advogado não pode fazer, ou pelo menos não deveria. Você pode dar uma perspectiva, você fala, olha, é muito provável que você vai ganhar, mas você não pode dar certeza absoluta. Vai que tem que entrar com o processo, aí o advogado faz uma besteira no processo, você perde o processo. Isso pode acontecer. Mesmo essas empresas, elas tem um asteriscozinho lá embaixo, botando assim, pode ser necessário entrar com processo judicial, temos escritório parceiro. Aqui a gente falou, a venda casada. Você não escolhe o seu advogado, é o advogado que eles querem. E você não sabe o nome do cara. E você não sabe quem é o cara, você não sabe qual é a OAB do cara. E aí o que acontece? Se ele fizer uma besteira no seu processo, você não pode na OAB reclamar. Você não é. Pois é. Quem é o cara? Você não sabe. O direito não socorre quem dorme, meus amigos. Então, você saber com quem você está lidando, porque ele sabe com quem ele está lidando. Ele sabe todos os seus dados. Então é bom você saber todos os dados dele também, porque é uma via de mão dupla. Para, no caso, né, se lá na frente der algum problema, você saber a quem recorrer, porque nesse caso a OAB realmente pune condutas desidiosas. Essas empresas, justamente por venderem serviços jurídicos sem identificação do profissional, aí já é uma conduta desidiosa por si só. Imagina a condução de um processo como é que é, se você nem sabe nem com quem que você está falando. Muitas vezes você conversa com um chatbox, que é um robô, que é um bot. Não é nem uma pessoa que fala com você. É esse mesmo chatbot, vai ser tratado como um número qualquer e o processo vai seguir e você não vai nem saber o que está acontecendo. Então tem que tomar bastante cuidado. E não só isso, até pensando numa perspectiva diferente, assim, do outro lado, é pensar no contrário, é você ter a segurança, você te dá uma tranquilidade, você saber que o seu caso está na mão de um profissional comprometido, identificado, você sabe quem está cuidando, te traz uma segurança e essa pessoa até se torna uma referência para você, né? Quantas vezes a gente não ouve os clientes tudo contentes falando, nossa, agora eu posso falar que qualquer coisa eu vou consultar a minha advogada, vou consultar o meu advogado, porque você confia, você sabe quem é, né? E aí essa relação que não tem rosto, que não tem nome, a pessoa não se identifica nunca, mesmo que, ok, né, você não vai fazer uma reunião, às vezes é o caso mais simples e não sei o quê, mas você não sabe nem qual é o nome, não tem nem no contrato o nome do advogado que vai cuidar do seu processo, não tem os dados. Sim, o pessoal tem que entender que a advocacia tem uma coisa similar com, por exemplo, a psicologia. O seu psicólogo, ele tem que ter rosto, sabe? É uma relação de toque, uma relação de pessoas conversando com pessoas resolvendo o problema de pessoas, entendeu? Então, por mais que a internet venha aí para instrumentalizar, para digitalizar, as pessoas ainda estão por trás disso. Então você tem que saber com quem você está lidando. Isso é o mínimo, isso é o básico, gente. Isso é o básico para evitar fraude. Exato. Bom, e aí, falando em fraude, né? Dica 9. Avaliação em redes sociais e Google My Business é facilmente manipulável, entendeu? Então, assim, pode ser um indicativo? Até pode, mas isso é muito fácil. Vide aí fake news, vide aí a polêmica toda das redes sociais, perfil falso. É bom ficar ligado. O profissional pode simplesmente pedir para a família inteira dele dar 5 estrelas, um pouquinho mais abastado financeiramente, ele que não é virtual, então assim, tá dando essas postos aleatórios. A gente não precisa nem porque tô falando. É só assim, mas não é um diferencial. Olha isso com cuidado, porque não significa, de hipótese alguma, proficiência técnica do profissional.
E outra coisa que eu tenho que acrescentar quanto a esse ponto é o seguinte: tem alguns colegas que, infelizmente, cometem esse erro, que colocam, assim, depoimentos de outros clientes ou botam sentenças que eles conseguiram, ou essas coisas assim no site. Gente, não pode, porque como a gente está falando aqui, o advogado ele tem essa responsabilidade, né, com o seu cliente, com os seus dados, com as suas informações, ele não pode expor as pessoas. Então, assim, o advogado que fica expondo no próprio site, quem garante que aquilo é verdade? 2, ele não pode fazer isso, ele está expondo os clientes dele, por mais que sejam, óbvio que ele vai colocar ali, né, só os comentários bons, às vezes até verdadeiros, de clientes que gostam do serviço dele, mas ele está expondo o cliente dele. Então, também não quer dizer muita coisa e também fica com o pé atrás. 10ª e última dica, meus caros. Exija saber quem que é o advogado online responsável pelo seu caso. Bom, a 10ª e última meio que é a cereja do bolo, né? A gente já falou tantas vezes sobre essa questão da identificação do profissional, né? Então, não se sujeite a ter seu caso cuidado apenas por robôs, né? Novamente, chatbox, estagiários ou funcionários que não sejam advogados. Vocês precisam saber quem é o responsável técnico pelo seu processo. Então, exatamente, isso é o básico. É o básico, é a cereja do bolo. Essas são as 10 dicas. Fiquem tranquilos, porque essas dicas estão por escrito, eu sei que é muita coisa, para vocês verem que de fato foi um pente fino que a gente passou por todos os campos, para vocês poderem fazer a avaliação segura e confiável do profissional. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio, fiquem tranquilos. Aí agora, nesse último ponto, a gente vai falar como a gente faz aqui. Não quer dizer que seja uma regra geral, mas como que seria uma contratação de um advogado online ideal? Como que funcionaria o passo a passo? Né? A gente aqui no primeiro passo, a gente avalia o caso, sem compromisso. Né? Num segundo momento, a pessoa envia os documentos para fazer uma avaliação um pouquinho mais profunda, né? No terceiro passo, aí a gente dá no segundo passo ainda, a gente dá o prognóstico depois da análise dos documentos, para saber se é favorável, se é provável, como é que vai ser essa questão mais para frente. Assinatura de contrato, que geralmente é digital também. Passo 4, ingresso da demanda judicial ou procedimento administrativo, né? Passo 5, acompanhamento do processo ou do procedimento. Esses são os 5 passos. Exatamente. Nesses passos da contratação, também é muito importante a pessoa observar, ela tem uma cópia do contrato de honorários com ela, o advogado fornece essa cópia para a pessoa, né? Como é que é essa relação? Ela é transparente? Né? Tá tudo escrito ali no contrato, ou é um contrato de uma página que não quer dizer nada e na hora do problema não tem contrato e fica uma bagunça, enfim. Né? E a outra coisa é o acompanhamento do processo. Um advogado que não te presta contas do que está acontecendo no processo, nossa senhora, também é um problemaço. Isso é uma reclamação bem comum, inclusive, né, das pessoas, de não ter feedback do que está acontecendo, não saber, está no escuro. O advogado não presta essa transparência, né, não faz esse feedback, a pessoa não sabe o que está acontecendo. E quando mesmo assim a pessoa vai olhar lá e não entende o andamento, fica mais confuso ainda. Então é uma bola de neve. Então é sempre bom deixar tudo limpo, claro, do que está acontecendo. E é assim que a banda deveria tocar, né? Como é que é? Tanto que acontece com a gente, a situação super chata, constrangedora. Por isso que a gente está falando que a gente ouve essa reclamação. Porque vem pessoas que às vezes o processo já está aberto, já está correndo, e a pessoa quer que a gente assuma o caso ou explique para ela o andamento, porque o advogado dela simplesmente desapareceu da face da terra. O cara sumiu. Aí vem se queixar pra gente, né? Aí é uma questão complicada, né, gente? Então é melhor prevenir do que remediar, né? É bom olhar antes do que você está fazendo, com quem que você está deixando isso. Mas em resumo, vamos lá. Passo 1, avaliação do caso. Passo 2, envio de documentos. Passo 3, assinatura de contrato. Passo 4, ingresso da ação. Passo 5, acompanhamento. Exatamente. É isso. Bom, é isso. Fazendo a contratação de qualquer advogado, você
tem que ter cuidados especiais. A gente espera ter ajudado vocês, entendeu? Assim, todas as informações que a gente está passando, eles estão em consonância com a resolução número 2 de 2015 da OAB, tá? Do Conselho Federal da OAB. E todo mundo que presta serviço advocatício deveria estar de acordo com essa resolução. Então, se não segue, desconfie. Desconfie. Bom, então é isso. Se você gostou desse podcast, curte, compartilha, espalha a palavra, manda no zap da família para aquela tia que fica te perturbando, dizendo que fulaninho é ótimo e você nem conhece a pessoa. Toda semana tem conteúdo novo por aqui. A inscrição de vocês é um incentivo pra gente continuar produzindo conteúdo. Bom, então, por enquanto é isso. Nos vemos nos próximos episódios. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Gustavo. Um abraço, pessoal, e até a próxima.